Bem, bom dia. Então, eu decidi com a nova notícia do Henry Cavill de fazer um filme do 40 mil ou uma série, de explicar para as pessoas que não conhecem ou que são leigas no assunto o que é o 40 mil. Essa é uma pergunta que deve estar na mente da maioria das pessoas porque não é algo muito comum aqui no Brasil. Então vamos lá, o que é o 40 mil? Primeiro, o 40 mil é um jogo de mesa. É um jogo de mesa onde você cria o seu exército e enfrenta seus amigos com o exército deles. Infelizmente, para nós aqui no Brasil, aliás, no mundo inteiro, é um jogo extremamente caro. Então acaba sendo difícil de entrar no hobby, porque infelizmente ele custa muito assim para poder você fazer um exército completo. Existem vários jeitos de jogar, mas basicamente cada unidade tem regras especiais e ele também pode ser jogado em forma de RPG. Existem vários livros para fazer como se fosse um Dungeons and Dragons e você joga com seu personagem no universo do 40 mil. Por falar em universo do 40 mil, o que é o 40 mil? Então, para criar um sentido para as unidades e para os exércitos, foi criado vários livros numa coleção chamada Black Library. Você pode acessar esses livros por áudio ou você pode comprar os livros. Eles também existem na internet se você navegar os 7 mares, se é que você me entende. E infelizmente a maioria deles é apenas em inglês, mas tem vários bem interessantes e eles contam a história basicamente do passado da fundação das unidades e o que elas fizeram e por que elas existem. E é bem interessante porque faz tudo meio que se conectar e se ligar e faz com que e ele também cria um universo onde a guerra é contínua. Basicamente todas as facções estão se enfrentando em pequenas lutas em vários pontos e vários planetas, o que justifica o jogo de mesa. E como é que funciona esse jogo? Basicamente, quando você compra a caixa, você tem que cortar o plástico das unidades, depois colar uma por uma, depois você pinta, ou você pode pintar antes de colar também, vai de você. E o resultado final depende muito, muito, muito da sua habilidade de pintar e colar. Então pode variar bastante assim o resultado final. Mas e aí o problema é que se você gastou um dinheirão para comprar isso, se você fez ele ficar feio, é algo que tipo afasta muitas pessoas do hobby, porque o pessoal tem medo de fazer. Eu, por exemplo, não tenho um pingo de habilidade de pintar. Mas o que acontece? Algumas pessoas pagam artistas profissionais para fazer as pinturas e usar tintas especiais, e a própria Games Workshop, que é quem cria esses personagens e faz a venda, e existem as lojas revendedoras disso em vários países, eles também têm tintas especiais para fazer a pintura no plástico. As antigas eram de metal, mas hoje em dia quase todas são de plástico ou resina. E se você tem uma impressora 3D, infelizmente sim, você também pode navegar os 7 mares e usar elas mais barato. E aí não teria tanto problema se você pintasse errado. Mas as que não são oficiais da GW não podem participar de campeonatos. Mas independente disso, você pode criar várias coisas, existem tutoriais de pintura e para fazer vários elementos do jogo no YouTube, gratuito, e recomendo bastante. E por que que isso é interessante para um conceito de filmes? Bem, basicamente, no universo do 40 mil existem infinitas possibilidades de personagens diferentes de tudo aquilo que a gente já viu antes, assim, em qualquer tipo de história. O ser humano existe ele desde tribos assim na Idade da Pedra, começaram basicamente a dominar o fogo e o planeta que eles vivem, como existem seres humanos super tecnológicos que substituem o seu corpo por máquinas e eles dominam a biologia dos animais e a mecânica e tudo que é tecnologia. Existem seres humanos tipo, em vários níveis de evolução, alguns planetas exatamente igual à Terra de hoje, existem planetas avançados, existem planetas que são totalmente destruídos apenas para minerar um tipo de recurso. Existem planetas que são exclusivamente de fazendas. É muita coisa, muita variação assim, só em ambiente que já poderia ser feito.
Mas além do ser humano, também existem várias espécies de alienígenas, como por exemplo os orcs, os necrons, os tiranídeos, os tal, os Eldar, que aí tem os Dark Eldar, que são os que abraçaram o caos. E existem basicamente infinitos tipos de história que tu pode contar com isso e fazer coisas inesperadas ou diferentes, ou com um toque parecido com alguma história já criada. Então, basicamente, 40 mil é isso. É um jogo de mesa com uma história rica que pode ser juntada assim, com um hobby, uma atividade que te dá alegria e faz você ter um tom de, como eu vou explicar, de personificação, um tom mais humano assim no seu brinquedo, porque você faz ele, você cria ele desde o do pedaço de plástico, que é bem interessante. E como o universo cinematográfico é o que vai vir agora, você tem infinitas possibilidades. E assim, apesar da maioria das histórias ter um fundozinho pequeno de plágio, assim, você vai ver várias semelhanças com livros assim, que já foram feitos, com Tolkien, com essas coisas. Mas é interessante, cara, é muito bom. E existe também, para quem não gosta desse universo futurista, uma versão de fantasia, que é o chamado Warhammer Fantasy, que hoje, infelizmente, você não vai achar mais para comprar. Mas eles estão planejando, eles fizeram uma nova versão chamada Age of Sigmar, que é mais focada nos RPGs de mesa. Porém, parece que eles vão tentar lançar de novo esse Old World por causa da grande demanda. O pessoal gosta mais do fantasia agora do que do 40 mil, principalmente por causa de jogos, como por exemplo Total War Warhammer. E para você ter uma ideia de como isso é um tipo de universo cinematográfico viável, eu vou botar aqui no link um vídeo, um fan vídeo. São duas pessoas, dois atores fizeram o vídeo com baixo budget, assim, nada maior, e é um videozinho curto, mas para te ter uma ideia da possibilidade cinematográfica que isso cria. Então vejam o vídeo, recomendo bastante.